Boa noite a todos, então. Vamos dar início aqui a mais uma aula de Direito Processual Civil 1, para dar sequência, na verdade, no assunto que nós já iniciamos na aula anterior, né? Nós começamos na aula anterior a falar da intervenção de terceiros. Lembrem-se que nós tratamos do quê? O que é esse instituto? A gente tem uma relação jurídica processual que está iniciada, que tem autor de um lado, réu de outro, que pode até inclusive já ter litisconsortes, né? E que uma terceira pessoa, um terceiro com interesse próprio, com interesse jurídico ou sem esse interesse jurídico, sem uma relação jurídica ali com as outras partes, ingressa nessa relação jurídica processual que já está em trâmite, que já está acontecendo. Tá? Então, na aula anterior, nós tratamos das 3 primeiras formas de intervenção de terceiros. Nós falamos da assistência simples e da assistência litisconsorcial, tratamos da denunciação da lide e tratamos do chamamento ao processo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e vamos trabalhar a figura do amicus curia, tá? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tenho certeza não é para vocês um assunto novo, porque vocês conhecem a desconsideração da personalidade jurídica lá do estudo do Direito Civil 1, né? Quando vocês trabalharam a teoria geral do direito privado, vocês viram lá logo no início do Código Civil que tem esta previsão, né, de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, para invadir bem privado do seu sócio, tendo em vista o desvio de função, o desvio de finalidade, a confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio do seu sócio, tá? Então, olha só, essa situação é uma situação que foi trazida aqui para o direito brasileiro de uma teoria americana, né? Quando o Código de Defesa do Consumidor começa a ser aplicado no país, essa teoria americana ela começa a ser aplicada também pelos tribunais, e o Código Civil, em 2002, regulou a matéria de forma ainda muito modesta, né? Muito humilde ali em um artigo, apenas falando dessa possibilidade de desconsideração, e o Código de Processo Civil apenas agora, em 2015, é que veio regular procedimentalmente mesmo como que isso vai se dar em juízo, tá? Então vejam, é uma situação que já vem acontecendo, né? Tanto os nossos tribunais já vem aplicando amplamente há mais de 20 anos, né? E apenas agora em 2015 é que o Código de Processo tratou como intervenção de terceiros essa possibilidade. Então vamos entender exatamente o que ela significa, tá? Nós temos o quê? Quando vocês estudaram lá do direito da personalidade, lá do iniciozinho do Código Civil, vocês viram que a personalidade, certo, da pessoa jurídica, ela não vai se confundir com a personalidade de um dos seus sócios. Por que isso? A pessoa jurídica ela tem personalidade própria, ela tem um nome próprio, ela tem um patrimônio próprio, ela tem uma existência própria. Tudo que está absolutamente desconectado da figura ali dos seus sócios, que são pessoas naturais, né? E que têm a sua existência, a sua personalidade, a sua capacidade, o seu patrimônio, que não vai se confundir com o da pessoa jurídica. Tá? Então, essa possibilidade, vamos dizer assim, de quebrar, de desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica ou de desconsiderar a personalidade do sócio para invadir patrimônio do outro, né? Pelas obrigações ali do primeiro, é uma possibilidade quando fica evidenciado um desvio de função, um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial. O que isso significa? Significa que eu, como sócio, ou estou ocultando patrimônio meu pessoal ali na pessoa jurídica para não arcar com as minhas obrigações, ou estou fazendo o contrário, estou ocultando, me aproveitando da pessoa jurídica, ocultando o patrimônio dela no meu próprio nome, né, no meu
patrimônio pessoal para que a pessoa jurídica não tenha patrimônio para arcar com as suas obrigações, tá? Então, é nessa situação que vai haver essa desconsideração e que para o processo civil ela acontece de forma muito solene, muito formal, muito cheia de requisitos, não é uma atitude superficial, vamos dizer assim, né? Não é uma atitude rasa, porque a gente não respeitar a personalidade da pessoa jurídica ou não respeitar a personalidade de um dos sócios da pessoa jurídica é algo que pode, inclusive, desestimular muitas pessoas a investirem aí na livre iniciativa, né? A terem esse tipo de iniciativa inovadora, empreendedora, né? Com medo de ter ali o seu patrimônio, às vezes, perdido por dívidas, por obrigações que a pessoa jurídica não conseguiu arcar. Tá? Então, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ele representa uma inovação trazida pelo CPC, lembrem-se, não uma inovação no sentido de ser aplicado, porque ele já vinha sendo aplicado, tá? Mas ele vinha sendo aplicado apenas por meio do quê? Da utilização de princípios constitucionais, da utilização da doutrina, de uma teoria que foi trazida do exterior para cá e que jurisprudencialmente conseguiu ganhar muito espaço. Tá? Então, a despeito de já ser consolidada ali uma prática jurisprudencial nesse sentido, tá? A gente não tinha previsto na lei processual como que ia se dar esse procedimento, tá? Esse instituto de desconsideração da personalidade jurídica vai viabilizar, né, o fenômeno de redirecionamento da execução, ou seja, a partir desse incidente, nós vamos admitir a responsabilização de integrantes por atos praticados pela pessoa jurídica, tá? O novo CPC vai ainda também permitir a situação inversa. E aí sim nós temos uma grande inovação, inclusive na aplicabilidade, na efetividade do Instituto. Por quê? Porque a gente vinha trabalhando com a ideia de desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica para invadir patrimônio de seus integrantes ali, de seus sócios, tá? E o novo CPC vai pensar, inclusive, na situação inversa, de desconsiderar a personalidade da pessoa natural para invadir o patrimônio da pessoa jurídica que ela integra, da qual ela faz parte quando ela estiver se utilizando da pessoa jurídica para se eximir, para se excusar das próprias obrigações ali pessoais, tá? Então, essa responsabilidade e essa quebra inversa, ela vem realmente trazer uma grande inovação aí no novo CPC, tá? Esse incidente ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, ou inclusive no cumprimento de sentença, na execução, inclusive naquela fundada em título executivo extrajudicial, tá? Essa questão do cumprimento de sentença, do processo de execução, é o objeto de estudo de vocês do próximo semestre, isso vai ficar mais claro daí, né? Tá? E ela é aplicável inclusive nos juizados especiais por determinação do artigo ali 1062 do próprio Código de Processo Civil, tá? O incidente de desconsideração, ele pode ser instaurado tanto a pedido da parte como a pedido do Ministério Público. Sempre do Ministério Público? Não, do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, né? Não é em todo tipo de ação, não é em todo procedimento que o Ministério Público está presente, que ele tem funções ali, atividade a ser realizada, tá? Esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem que observar os pressupostos previstos na lei, tá? O artigo 50 do Código Civil, conforme eu já disse, determina que vai caber essa desconsideração quando houver abuso da personalidade jurídica, que é caracterizada pelo quê? Pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, tá? Então a gente não instaura esse incidente em qualquer situação. Não é porque o meu devedor é pessoa jurídica, porque a pessoa que não cumpriu a obrigação comigo é pessoa jurídica e não tem como arcar com aquela obrigação, que eu vou pedir simplesmente para desconsiderar a personalidade dela e invadir o patrimônio pessoal do sócio, tá? Porque isso depende do tipo de responsabilidade de cada sócio. O patrimônio, vocês sabem, são patrimônios diferentes. A pessoa jurídica ela tem um patrimônio próprio que não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, né? Alguns de vocês estudaram parte geral do direito civil comigo, acho que a grande maior parte, e nós tratamos dessa ideia. Outros de vocês fizeram parte geral de direito civil com outro professor, estudaram introdução comigo, mas tenho certeza que o outro professor também trabalhou essa parte com bastante aprofundamento, né? E então é isso. O incidente de desconsideração, ele está previsto no artigo 133, né? Que vai dizer que ele pode ser instaurado, então, esse incidente, né? Conforme eu disse para vocês, a pedido tanto da parte quanto do Ministério Público, quando couber intervir no processo, né? O incidente, ele é cabível em todas as fases do processo. Ele, uma vez instaurado, tá? Uma vez que alguém, ou a parte peça, ou o Ministério Público, quando está atuando ali, peça, né? Uma vez instaurado esse incidente, o sócio, né, que está sendo citado ali, ou a pessoa jurídica que está sendo citada, porque o procedimento envolve o sócio, ela vai poder se manifestar, né, e inclusive produzir provas, lógico, né? Ela vai poder inclusive não só impugnar, mas produzir prova de que aquele incidente não é cabível, de que não é cabível invadir o patrimônio pessoal, por exemplo, do sócio para uma dívida da sociedade ou vice-versa, né? E uma vez concluída essa instrução é a fase probatória, né? Vocês sabem, instruir é produzir prova, tá? Concluída então essa instrução, se necessária, né? O incidente vai ser resolvido via decisão interlocutória, tá? Então, no procedimento, no curso do processo, há uma decisão interlocutória que vai ali, uma vez pedida a instauração do incidente, né, decidir se ele é realmente cabível ou não. Se for cabível, o patrimônio vai ser invadido. Se não for cabível, não vai mais se falar então em invadir patrimônio da pessoa jurídica ou da pessoa do seu sócio para a dívida do outro, né? E inclusive, como pode ser instaurado esse incidente em qualquer fase do processo, em qualquer tipo de processo, pode ser que ele seja instaurado em nível de recurso, já em grau recursal, né? E aí, quem vai proferir a decisão ali a respeito do incidente não é o juiz da causa, é o desembargador, tá? Acolhido o pedido de desconsideração, o que vai acontecer? A alienação ou a oneração, né, de bens da pessoa, do sócio ou da pessoa jurídica, né? Agora, eu queria destacar com vocês aqui o motivo da gente considerar essa desconsideração uma intervenção de terceiros. Não sei se vocês conseguiram perceber, tá? Provavelmente conseguiram, mas eu gosto sempre de destacar, porque eu já fui questionada a respeito disso por mais de um aluno, em mais de uma oportunidade. Fala assim, professora, eu não estou entendendo por que desconsideração da personalidade é uma intervenção de terceiros. Então, vou explicar para vocês, prestem atenção. Eu, Cíntia, estou ajuizando uma ação de cobrança, de execução, do que quer que seja, contra uma pessoa jurídica. Como que esse processo iniciou? Iniciou eu, Cíntia, como autora, a pessoa jurídica como ré, tá? Durante o processo, né, eu percebo que aquele patrimônio que aquela pessoa jurídica tinha ao início do processo e que seria suficiente para arcar com a obrigação que ela tem comigo, aquele patrimônio não está existindo mais, aquele patrimônio está se dissipando, está se dilapidando. Então eu vou pedir o quê? Eu vou pedir a instauração do incidente, com qual objetivo? Com o objetivo de invadir, então, patrimônio do sócio, demonstrando o quê? Que esse sócio está
desviando o patrimônio da pessoa jurídica para o seu próprio nome, certo? Para que a pessoa jurídica justamente não arque com a obrigação que tem comigo, tá? Quando eu vou, então, pedir esse incidente e envolver o patrimônio desse sócio, eu não estou envolvendo simplesmente o patrimônio do sócio, eu estou envolvendo o sócio, é o sócio que é o terceiro, tá? Que vai ser inserido no processo, que vai poder, conforme nós acabamos de ver juntos aqui, ele vai ser citado, ele vai poder produzir prova, ele vai poder impugnar o meu pedido e vai ser tratado ali por aquela decisão que defere ou não defere essa invasão patrimonial dele, né? Inclusive, ele vai poder recorrer dessa decisão interlocutória, né? O que seria desconsideração inversa? Seria eu, Cíntia, ter um pedido de indenização, uma ação de cobrança, de execução, do que quer que seja, contra uma pessoa, né, fulano de tal. Esse fulano de tal, durante o processo, certo? Eu tenho evidências, eu tenho notícia, eu desconfio que ele está, certo? Dilapidando o seu próprio patrimônio, né? E ele está pondo esse patrimônio onde? Ele é sócio de uma determinada sociedade e ele está escondendo, vamos dizer assim, o patrimônio dele, sócio, né, na sociedade. Com qual objetivo? Com o objetivo de, a hora que ele for condenado e tiver que me pagar, ele não ter mais bem nenhum em nome dele para ser executado, para arcar com a obrigação que ele tem comigo. Então, o que vai acontecer? Eu peço a desconsideração, tá? O juiz vai determinar a citação de quem? Da pessoa jurídica, porque é essa pessoa jurídica que vai, então, impugnar, contestar, produzir prova e tentar ali conseguir não ter o seu patrimônio invadido. Então, quem que é o terceiro nesse caso da desconsideração inversa? É justamente a pessoa jurídica. Por quê? Porque inicialmente eu não tenho nada para cobrar daquela pessoa jurídica, eu não tenho nada com aquela pessoa jurídica, ela não me causou dano, prejuízo, nem por ato ilícito, por nada, tá? Mas o seu sócio está escondendo o patrimônio dele ali e está integrando esse patrimônio, integralizando esse patrimônio lá na pessoa jurídica, justamente para tentar se eximir de me pagar, não ter patrimônio para eu encontrar ali, para eu localizar, para ele arcar com a obrigação que ele tem comigo, tá? Então, por isso que é intervenção de terceiro. Quem que é esse terceiro? E que vai, inclusive, ser citado, porque não faz parte ainda do processo, vai poder se defender, vai poder contestar, vai poder produzir prova. Esse terceiro é o sócio, quando o réu era a pessoa jurídica, ou é a pessoa jurídica, quando o réu era o sócio, quando acontece a desconsideração inversa, tá? A última forma que nós temos para ver, e acredito que a mais simples de todas elas, na verdade, é a figura do amicus curia, tá? Quem é o amicus curia? O amicus curia, na verdade, é uma figura que já existia, que já era utilizada. Vocês, inclusive, tenho certeza que conhecem exemplos disso, que a gente vai trabalhar, tá? Mas que foi regulada de uma forma diferenciada como intervenção de terceiros pelo novo Código de Processo, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma explicação que eu gosto, que é do Cássio Scarpinella Bueno, tá? Que ele vai dizer que é a possibilidade, tá, de terceiro intervir no processo por iniciativa própria, ou seja, o terceiro está pedindo para entrar, tá? Por provocação de uma das partes, alguma das partes ali pode pedir que o amicus curia seja inserido no processo, ou até mesmo por determinação do próprio magistrado, né? O magistrado pode dizer, nessa ação aqui, nesse tipo de pedido aqui, cabe a intervenção do terceiro amicus curia, tá? Com vistas a quê? Qual que é o objetivo dele? Fornecer elementos que permitam o proferimento de uma decisão que leve em consideração interesses dispersos na sociedade civil e no próprio Estado, tá? Interesses que de alguma forma serão afetados pelo que vier a ser decidido no processo em que se dá essa intervenção,
tá? Então eu estou chamando para o processo, eu estou pedindo a intervenção, né, de alguém que tem elementos, conhecimento técnico, cabedal para me esclarecer, para me elucidar uma situação, né? E sendo proferida ali uma decisão, não só aquele amicus curia, mas como toda a sociedade vai sofrer os efeitos daquela decisão, tá? Então são pressupostos para que eu tenha esse tipo de intervenção. Em primeiro lugar, a relevância da matéria, né? Não é em qualquer tipo de ação e não é por interesse meu privado que eu peço a intervenção de um amicus curia, tá? Em segundo pressuposto, a especificidade do tema da demanda, né? Vocês sabem tão bem quanto eu que o direito nós conhecemos, né? E os magistrados conhecem, o Ministério Público conhece, a Defensoria Pública conhece, né? É de domínio de todo profissional que atua com ele, ou pelo menos deveria ser, tá? Então, esse objeto dessa demanda tem que ser alguma coisa que não é do nosso domínio de conhecimento. Uma questão referente às ciências médicas, uma questão referente à tecnologia, né? Uma questão específica diferente da nossa área de conhecimento. E por fim, haver uma repercussão social ali, haver uma decisão daquele processo, naquela ação, que vai inserir ali, que vai envolver toda a sociedade, tá? Então, olha só, vou contextualizar para ficar claro para vocês. A gente tem intervenção de órgãos de classe, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Psicologia. Sempre que os nossos tribunais vão se manifestar a respeito de alguma questão que envolve um conhecimento ali da área da medicina, da área da psicologia, né? A gente tem intervenção de terceiros. Por exemplo, até atuei em uma junto com o professor Abraão, né, que é professor na faculdade junto comigo, um colega de muitos anos já. Atuei junto com ele numa ação que envolvia um plágio em música, né? E daí foi pedida a intervenção ali de um órgão, como se fosse um CRM assim dos músicos, né? De pessoas que entendem ali para fazer ali aquela comparação e ver se aquilo é considerado plágio ou não, tá? Então o que acontece? Vocês viram acontecer, falei que eu ia exemplificar com casos que vocês certamente conhecem. Vocês eram muito novinhos nessa época, mas tendo em vista o estudo do direito, tenho certeza que vocês já tiveram essas discussões em sala de aula. Quando, por exemplo, né, a Lei de Biossegurança, que já é de 2005, né, a Lei de Biossegurança, ela foi votada, né, a gente teve lá uma participação popular muito grande, né? Mas logo em seguida veio lá uma ação direta de inconstitucionalidade que queria impedir que os embriões fossem objeto de pesquisa, né? Pesquisa com célula-tronco embrionária. E aí o STF ouviu mais de um órgão de classe, né? Ouviu médicos, ouviu biólogos, ouviu geneticistas, né? Para saber se naquele embrião podia ser considerado se ele tinha vida ou não, né? A questão da vida é uma questão biológica, não é apenas uma questão jurídica, né? Quando a gente recentemente também ouvimos, né? Acompanhamos, melhor dizendo, o julgado da questão da anencefalia. Também foram ouvidos órgãos de classe, porque o Conselho Federal de Medicina é que precisa diagnosticar o que é realmente o anencéfalo, ter um procedimento para isso e dizer para a gente se aquele anencéfalo tem uma mínima perspectiva de vida ou não, né? Porque ainda que seja a mínima perspectiva de vida, por mais mínima que seja, ela já está protegida pela Constituição, né? Nós estamos acompanhando agora a votação sobre a possibilidade de aborto, né? Até os 3 meses. E
mais uma vez, quem funciona como amicus curiae, quem está trazendo esclarecimentos, são os médicos, né? Então, é nessa situação, tá? Quando nós formos agora já nas nossas próximas aulas começar a trabalhar a prova, vocês vão ver que existe uma prova pericial, né? Que também é uma pessoa, um perito em outra área do conhecimento, que vai trazer esclarecimentos ali para aquela ação. Mas o amicus curiae, ele não se confunde com o perito, por quê? Porque o perito, ele vai trabalhar aquela ação especificamente, aquele conflito especificamente. Ele vai fazer uma análise, um laudo do que aconteceu naquela situação. Então, eu vou me utilizar de um perito médico, se eu sofri, por exemplo, um dano numa cirurgia, eu vou me utilizar de um perito engenheiro, se eu tenho aqui um problema na construção do meu apartamento, eu vou me utilizar de um perito analista de sistemas, se eu tiver uma invasão aqui da minha privacidade gerada por um determinado software, tá? Mas o que esse perito vai fazer? Ele vai me analisar, ele vai me examinar, ele vai examinar o meu computador, ele vai elaborar um laudo a respeito da minha parede do apartamento que está rachada, tá? Ele não vai falar para o juiz assim, olha, é assim que funciona. Ele não vai trazer esclarecimentos, né, que a partir daquele julgamento vão atingir a sociedade como um todo, como é o caso, por exemplo, de dizer que o embrião, né, até congelado há pelo menos 3 anos, e o embrião considerado excedente ali do tratamento de reprodução humana assistida, considerado inviável, aquele embrião nunca vai se desenvolver e nunca vai se tornar uma vida, né? Isso atinge o país inteiro, a população como um todo, e o amicus curiae não está lá para dizer essa parte aqui está certa ou essa parte aqui está certa, não. É um especialista que vem esclarecer a matéria, né, para que então o juiz possa se pronunciar, o magistrado possa se pronunciar, tá? Então é alguém que tem esse conhecimento, que domina, né, esse conhecimento, que vem trazer esses esclarecimentos. Até por isso, ele mesmo pode pedir para intervir no processo, um Conselho Federal de Medicina, por exemplo, né, pede para entrar, para intervir, para trazer esses esclarecimentos. As partes podem pedir para que ele seja aí convidado, né, chamado a intervir no procedimento, e o próprio magistrado pode, tendo em vista que esses pressupostos, verificando essa relevância da matéria, verificando a repercussão que essa controvérsia vai trazer, pedir ali que intimar esse amicus curiae para se manifestar e para trazer para o processo esses esclarecimentos, tá? Então, requisito para ser amicus curiae possuir representatividade adequada, né? O que é representatividade adequada? Também utilizando aqui o Cassius Carpinella Bueno mais uma vez, né? Ostentar interesse institucional, né? Que não se confunde com interesse jurídico, é interesse institucional, né? Típico das demais formas interventivas que nós vimos. Por quê? Porque quando a gente fala de denunciação da lide, esse terceiro tem um interesse próprio. Quando a gente fala de chamamento ao processo, esse terceiro tem um interesse próprio, interesse jurídico, né? Quando a gente fala da desconsideração da personalidade jurídica, esse terceiro tem um interesse próprio jurídico ali que ele está visando preservar, né? E o amicus curiae não é um interesse próprio dele, é um esclarecimento daquilo que ele tem domínio, que ele conhece, né? Mas que ele próprio, ele pessoalmente, não está recebendo nenhum tipo de benefício, tá? O ingresso do amicus curiae não vai modificar a competência, né? E, por fim, ele não tem legitimidade recursal, ele mesmo não pode recorrer, tá? Ele ingressa, conforme eu já citei, para esclarecer,
né? E como ele não tem um interesse jurídico próprio, a gente não pode dizer que ele está sendo prejudicado em nada, que ele está perdendo em nada, então ele não tem do que recorrer, ele não é sucumbente no processo, né? Tá? E os poderes do amicus curiae, eles estão definidos então, né, a partir aí do artigo 138, né? O juiz vai admitir ou não o seu ingresso, e uma vez admitido o seu ingresso, é que ele vai saber o que tipo de intervenção que vai ser essa, tá? Então, o juiz, na fase inicial, ou o relator, já em segundo grau de jurisdição ou mais, né? Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação, tá? Então é assim que o amicus curiae é inserido na relação jurídica processual e vem para elucidar situações que não são do domínio de conhecimento ali das partes envolvidas e dos próprios magistrados ali, do juiz ou do relator ou dos desembargadores todos, dos ministros que envolvem ali, aquelas que estão ali julgando aquela situação. Lembrem-se que eu disse para vocês, logo agora que nós começamos a tratar do amicus curiae, eu falei, isso não é uma novidade, isso já acontecia, né? O que o código trouxe e de forma mais palpável, né? Foi o regramento mesmo legal e a possibilidade de aplicação, né? Em qualquer fase do procedimento, inclusive na primeira instância, né? Porque os exemplos que eu citei para vocês mesmo, tanto a questão da anencefalia quanto a questão das pesquisas com célula tronco-embrionárias, né, da ação direta de inconstitucionalidade que envolve a lei de biossegurança, isso tudo é anterior ao novo Código de Processo e essa figura já estava lá presente, né? Se vocês pesquisarem rapidamente, se vocês jogarem aí no Google, né, lei de biossegurança, votação, ação direta de inconstitucionalidade, vocês vão ter acesso a esses dados todos, quantos geneticistas envolvidos, quantos médicos envolvidos, né? Artistas, inclusive, né? O Herbert Viana, que é cadeirante, à frente lá no Congresso Nacional, pedindo a aprovação da lei, e depois na ação direta de inconstitucionalidade, no julgamento do STF, também o envolvimento desses órgãos de classe pedindo a aprovação realmente, né? Que não fosse considerado inconstitucional a realização dessas pesquisas, tá? Então, encerramos com essa aula, né, a intervenção de terceiros, tá? Só para fechar, na aula anterior, então, primeira parte, trabalhamos assistência simples